Ok, estamos aqui de volta e nós vamos dar continuidade ao nosso estudo da Palavra de Deus sobre a libertação. Então nós vamos continuar nosso estudo sobre a libertação, e hoje eu gostaria de falar, como eu falei da introdução na aula anterior, nós falamos sobre a introdução, sobre a parte teórica das legalidades que existem em nossas vidas, ou seja, para que nós possamos ser libertos das sementes, das amarrações, de consequências, do legado que o inimigo deixou sobre nossas vidas, ou que o legado que nós criamos sobre nossas vidas. Nós temos que ser libertos dessas coisas. Por quê? O Senhor não vai encher o seu vaso se o seu vaso não estiver limpo. Claro, o Senhor vai encher você, vai orar, vai jejuar, vai fazer tudo isso, e o Senhor quer te encher. Só que muitas vezes a gente ora, chega uma hora, mas que as coisas não estão acontecendo, porque parece que não está enchendo. Por quê? Porque nós estamos cheios de coisas que temos que nos libertar primeiro. Tem que limpar o vaso primeiro. Senão como é que Deus vai preencher, vai encher o seu vaso? É a mesma coisa, a palavra de Deus fala, vinho novo no odre novo, né? Na vasilha nova. Então, Deus tem coisas novas na sua vida. Deus tem coisas melhores na sua vida. Tem o mais profundo, a profundeza das águas. Ele quer que você experimente o mais profundo. Quando Deus, nosso Senhor Jesus, ele começou a pregar na praia, estava em cima do barco, ele pregou a palavra de Deus e depois falou para os seus discípulos: olha, venha, vamos para o mais profundo. Eu quero que você experimente o profundo. Venha para águas profundas. E para a gente experimentar essas águas profundas, o profundo do Senhor, Ele tem que te encher mais. Para que Ele possa te encher mais, nós temos que nos esvaziar mais ainda, para dar lugar a essa bênção do Senhor, que possa vir encher na sua vida. Por isso que hoje eu gostaria de falar sobre um tema específico, que todos nós sabemos muito bem, sim, mas muitas vezes não é completada essa obra, muitas vezes por falta de unção, como eu falei da outra vez também. Mas não é só pela unção. Unção, na realidade, vem quando nós obedecemos de forma correta. Quando a gente faz tudo certinho, corretamente, a unção vem, sim. A unção vem sobre nossas vidas e a gente consegue colocar isso em prática em nossas vidas. Por isso, hoje eu gostaria de falar especificamente dessa questão de perdão, porque na realidade é o que a gente tem visto, pelo menos por hora, na primeira etapa, essa parte do perdão, ele toma uma fatia muito grande na nossa libertação. Uma coisa que a gente tem visto, as pessoas querem fazer libertação disso, daquilo, de várias coisas vão fazendo, mas às vezes, se não estiver resolvida essa questão de perdão, não vai avançar. Não vai avançar. Mas para que a libertação possa avançar na sua vida, você tem que completar a libertação na área de perdão. E muitas vezes não acontece por falta de obediência, por falta de tomar posse, por falta de fazer de forma correta. Porque, em primeiro lugar, perdão, irmãos, é obediência, é um dos mandamentos do Senhor. Perdoai-vos uns aos outros, porque eu vos perdoei. Amém? Vamos ver uma passagem da Bíblia rapidamente. Mateus 6, eu vou ler 14 e o 15. No Evangelho de Mateus 14 e 15. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Amém. Amém. Antigamente, quando eu fazia seminário, o seminário que eu fiz, pelo menos, no curso de teologia, o professor falou: olha, que você não é exatamente condicional, porque senão ninguém vai ser perdoado. Que negócio é esse? Quer dizer que o pai vai cancelar o seu perdão se você não perdoar o outro? Não é assim. Aí, filosoficamente, falava um monte de coisa. Irmãos, é do jeito que está escrito aqui. Exatamente isso. E, olha, todos entenderam, sim. É do jeito que está aqui.
É o Novo Testamento, é a verdade, não precisa nem interpretar isso. É do jeito que está escrito aqui, é condicional, sim, sim. Pois, se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. É isso. Mas como assim? É assim mesmo. Assim mesmo. Eu vou citar um exemplo no livro de Mateus 18. Essa passagem é tremenda e eu gosto muito dessa passagem porque essa passagem é maravilhosa. Mateus 18, eu vou ler a partir do 23. Mateus 18, 23 em diante. É o caso do verdugo. Todos sabem essa passagem sim. Eu vou ler. Por isso o reino dos céus é como um rei que desejava acertar as contas com seus servos. Quando começou acerto, foi trazido à sua presença um que devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e lhes implorou: tem paciência comigo e eu te pagarei tudo. O Senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e deixou ir. 28. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários, agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que me deve. Então o conservo caiu de joelhos e implorou-lhe: tenha paciência comigo e eu lhe pagarei. Mas ele não quis. Antes saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Quando os outros servos companheiros dele viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor chamou o servo e disse: servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você? Irado, seu senhor entregou aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. Assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração o seu irmão. Amém, amém, amém. Aqui, irmãos, essa passagem é dura passagem, sim. Resumindo, uma pessoa estava devendo ao seu senhor, ao rei, uma enorme quantidade de prata. Aqui, dependendo da tradução, aqui fala que são 10.000 talentos. Ele estava devendo 10.000 talentos. Irmãos, sabe quanto é 10.000 talentos? Tem ideia do que significa isso? 10.000 talentos. Cada talento são 35 quilos de ouro. São 35 mil gramas de ouro. Quanto dá isso? Quanto dá a cotação de ouro hoje? Desculpa, deixa eu pegar rapidinho aqui. A cotação de ouro, se você for ver na internet, dá para fazer um cálculo rápido agora. Eu vou pegar um cálculo rápido, calcula comigo, só para a gente ter uma ideia o que é isso. O que é isso? Porque é um absurdo o que Deus fez em nossas vidas. Cotação de ouro, eu vou colocar aqui no Google, cotação de ouro, ok. Cotação de ouro, hoje quanto está? 329,31. Ó, 329,31. Então, se a gente for fazer cálculo, 329, eu vou colocar 330, vamos arredondar, vai. Vamos arredondar. 330 reais o grama do ouro, vezes 35 quilos de ouro, são 35 mil gramas de ouro, né? 30.005 gramas de ouro. 11 milhões e 550 mil, eu estou falando agora, setembro de 2020. Nós estamos na primeira semana de setembro de 2020. Hoje, um talento está custando 11 milhões e 550 mil reais. Os irmãos estão lembrando daquela parábola do talento, né? 1 talento, 2 talentos, 5 talentos. Sim, é muito, mas muito dinheiro. Aqui, se você acrescentar 10.000 talentos, acrescenta 1, 2, 3, 4 zeros. 4 zeros aqui. Sabe quanto está dando aqui 10.000 talentos? 115 bilhões mais 500 milhões de reais. É um número absurdo. 115 bilhões de reais
mais 500 milhões de reais, 115 bilhões e 500 milhões de reais, isso é 10 talentos. Os irmãos estão entendendo isso? Na realidade, o Senhor perdoa a nossa dívida e comprou nossa alma, o nosso espírito, nossa vida, para nos dar a vida eterna. Quanto vale a alma de uma pessoa? Claro, não dá para mensurar, não dá para calcular o valor de uma alma, de uma vida. Mas se a gente fosse mensurar aqui na terra, em comparação, claro que a gente não pode ser comparado, a gente é único. Mas para a gente ter uma ideia neste mundo, se a gente fosse comparar com o preço das coisas que a gente compra, uma garrafa, um livro, um carro, uma casa, quanto valeria a nossa vida? Mais de 115 bilhões e 500 milhões de reais. Isso que a palavra de Deus está dizendo. Isso quer dizer o quê? O Senhor nos perdoa essa dívida de mais de 115 bilhões de reais. Ele perdoou essa dívida, 10 mil talentos. E cancelou a dívida. Cancelou a dívida que nos consistia em ordenança contra nós. Colossenses 2, 13 e 14. Ele cancelou a dívida que consistia em ordenança. E aqui no verso 27 diz, ele cancelou a dívida. Ele nos perdoou. Aí o que aconteceu? Esse sujeito que teve mais de 115 bilhões de reais de dívida cancelada, somos nós diante de Deus? Deus nos cancelou e nos deu a vida eterna. Aí quando ele encontra o outro conservo, o servo dele estava devendo 100 denários, irmãos. Sabe quanto é 100 denários? 100 denário. Um denário era a diária de um trabalhador. Uma diarista hoje. Quanto custa uma diária de um diarista? 100 reais? 150 reais, dependendo. Aqui na capital, São Paulo, está em torno de 150 uma diária. A gente também de vez em quando chama uma senhora que faz a limpeza. Tem uma diarista que faz limpeza na nossa casa, no nosso apartamento. Ela cobra 150 reais. Ela fica o dia todo limpando. Vem de manhã até final da tarde, ela limpa e vai embora. A gente paga 150 reais para ela. Seria diária, uma diária. Não sei se no interior é mais ou menos, não sei quanto tá, mas aqui em São Paulo, na capital, gira em torno de 150 reais a diária de uma diarista. Claro, depende do serviço de cada um, né? Mas um trabalhador normal, 150 reais a diária. 100 denários é 100 vezes uma diária de 150 reais, ou seja, 15 mil reais. 100 vezes 150 reais são 15 mil reais. E quando esse conservo, que estava devendo 15 mil reais, pediu misericórdia, ele não quis. Ele não quis liberar perdão. Ou seja, ele acabou de ter o perdão de 115 bilhões e 500 milhões de reais do seu Senhor. E quando teve que liberar perdão de uma dívida de 15 mil reais, ele não quis. Os irmãos estão entendendo tudo que eu estou querendo dizer, né? Só que nesse caso, o que aconteceu? 32. Eu estou no Mateus ainda, 18 e 32. Então o Senhor chamou o servo e disse: servo mau, cancelei toda a sua dívida, porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você? 34, olha. Irado, o Senhor ficou irado. Seu Senhor entregou aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. Ele entregou aos verdugos. Sabe quem são? Os irmãos sabem quem são verdugos, né? São torturadores que ficam lá no inferno torturando as pessoas. Ou seja, aqui é o torturador daqueles que ficam na prisão. O verdugo são os torturadores, aqueles que torturam aqueles que foram para o inferno. Verdugo só existe no inferno, irmãos. Isso quer dizer o quê? A sua salvação pode ser cancelada se você não perdoar seu próximo. Essa palavra é muito forte, irmãos. Pastor, está falando que se eu não perdoar, eu vou... Sim, é isso que a palavra está dizendo. Claro que muita gente está fazendo isso por não ter conhecimento, por falta de conhecimento, por falta de instrução, mas muitas vezes por falta de ego. Se é só por falta de instrução de como perdoar, irmãos, eu vou te ensinar hoje. Agora, se você não quer perdoar, aí é cada um, irmão. Aí é cada um.
eu não posso fazer nada por você. Mas lembre-se de uma coisa: Deus perdoou toda a sua dívida, de todos os seus pecados, e levou do inferno para o reino de Deus. Você se tornou filho de Deus. Filhos, perdoai-vos uns aos outros, assim como eu vos perdoei. Amém? Não se esqueça disso. Claro que eu sei. Pastor, mas eu quero perdoar, mas eu não consigo. Já a gente vai falar sobre isso. Na prática, porque eu quero fazer essa prática. Eu quero fazer essa oração junto com você. Ok? Então, fica tranquilo. A gente vai falar sobre isso. Mas vamos entender um pouco mais sobre a palavra de Deus. A palavra de Deus fala, inclusive, Colossenses 3,13 aqui. Porque eu vou fazer sobre isso. Eu vou fazer a aula prática também, hoje. Filipenses, Colossenses. Calma, derrubei o microfone aqui. Muita calma nessa hora aqui. Colossenses 3,13. A palavra de Deus fala assim: suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que estiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Amém. Irmãos, esse Colossenses 3,13 é tremendo. Isso aí aqui é muito profundo, está falando de muita coisa. Primeiro, inclusive, no livro de Efésios, outras cartas paulinas, ele tem falado para as igrejas. Aqui está falando com a igreja de Colossenses, para os irmãos de Colossenses. Ele falou o quê? Suportem-se uns aos outros. Eu sempre falo isso, né? Por que ele manda suportar-se uns aos outros? Porque principalmente na igreja, irmãos, isso não é novidade não, tá? Tem gente que é insuportável, é por isso. Eu já falei sobre isso, né? E toda hora ele fala e repete várias vezes aqui na palavra de Deus: suportem-se uns aos outros. De que forma? Perdoando as queixas que estiverem uns contra os outros. Se você só consegue suportar o seu próximo perdoando as queixas que tiverem uns aos outros, perdoando as injustiças, sabe? Não é perdoar somente o que você fez de errado, realmente a pessoa fica brava, você perdoa uma coisa que ele errou, não. Às vezes é pela injustiça, uma coisa que não tem nada a ver. De repente a pessoa pode até acontecer de inventar uma história e te acusar. Já aconteceu isso? Sim, então você está no caminho certo, sim, porque o inimigo está furioso com você, né? Então, perdoando uns aos outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Como o Senhor lhes perdoou. Como é que Deus te perdoou? Quem é você? Quem você era? Mas eu nem pequei tanto. Isso já é pecado, né? Como você não pecou tanto, né? Eu dei esse testemunho na aula passada também. Mas o Senhor falou: mas eu amo ele também. Aquele insuportável, eu amo ele. E eu morri na cruz por ele também. Jesus fala. Irmãos, todos merecem a misericórdia e a graça do Senhor. E Deus quer que você participe dessa glória. Só participa dessa glória aqueles que obedecem o mandamento, que entra na glória do Senhor. Você quer participar da glória do Senhor sem entrar na glória? Na glória do Senhor está a misericórdia, a graça, a bondade do Senhor. Tudo está dentro da glória do Senhor. Você quer participar da glória? Você quer ter a honra de participar da glória? Então participe também dos sofrimentos. Participe também da misericórdia e bondade. Participe também do perdão do Senhor. Nós temos que participar disso, para participar da glória de Deus. Porque Deus vai fazer a obra dele com você, sem você. Eu costumo brincar, né? Comigo ou semigo ele vai. Porque o que Deus planeja, ele faz, ele vai. Agora, se você vai participar ou não da glória do Senhor, depende da sua obediência. Da sua obediência, né? Mas você fala assim: sim, eu quero perdoar, mas o meu coração está muito amargurado, está muito sofrido. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. O que você falou está certo, sim. Eu tinha esse problema também. É questão de você ver
a palavra de Deus e o seu coração. Vamos supor que esse relógio seja o seu coração, tá? Esse é o coração. É a emoção, coração, ferida do seu coração. Isso aqui é a palavra de Deus. E a palavra de Deus está ligada no racional, não é isso? Você obedece a palavra pela razão, não é só por emoção. Você toma decisão, é livre-arbítrio. É sua decisão, é sua opção. Isso aqui é seu coração. Quando você recebeu ferida, você recebe ferida no coração, na emoção, ou recebe ferida na razão? Sim, a razão sabe que a pessoa te ofendeu, te feriu. Sim, sabe sim. Mas onde é que sente? É aqui, não é isso? Você está sentindo aqui na realidade. A dor é aqui, ok? E Deus está falando, obedeça aos meus mandamentos. E como é que a gente obedece o mandamento? Pela emoção, chorando. Isso também. Mas a primeira fase de oração, de obediência, a primeira coisa que nós temos que colocar em obediência é obediência, comando de voz, é obedecer o mandamento do Senhor. Ah, mas meu coração não permite. O que adianta eu declarar se meu coração não é isso? Ok, é aí que eu quero chegar agora. Será que adianta eu declarar, Senhor, na tua palavra falou isso, então em obediência à sua palavra, eu estou declarando que eu libero perdão ao fulano tal. Isso é obediência? Ah, mas está contrário ao meu coração. O meu coração não sente isso, o meu coração está amargurado, o meu coração está sentindo até ódio, raiva dessa pessoa. Então, você quer seguir sua emoção ou você quer seguir a palavra de Deus? Você tem colocado o quê? A sua emoção em primeiro lugar e a palavra abaixo? Porque isso é palavra, é obediência à palavra. Ou você quer colocar a palavra de Deus em primeiro lugar e a emoção ele acompanha depois? Ou você tem colocado a emoção em primeiro lugar e a palavra lá embaixo? Você está entendendo isso? Não coloque a emoção na sua frente, porque o inimigo vai falar. Quando você quer obedecer a palavra de Deus e declarar, que quando você declara, você se liberta, e aquela emoção Deus vai te tratar, aquela ferida vai te tratar. Deus vai curar suas feridas, se você obedecer o mandamento. Só que quando você quer obedecer, sabe o que o inimigo fala? Você está sendo muito falso, porque você está sentindo muita dor no coração. Você está sentindo o ódio dele. Isso é sua sinceridade. Seja sincero com Deus. Você tem que ser mais sincero com Deus. E quando você concorda com esse pensamento, você está colocando sua emoção na frente e a palavra, obediência, embaixo. Você está entendendo? Se sua emoção é importante sim. Mas se seu coração está ferido, irmãos, como é que você vai reverter sozinho de uma hora para outra? Não. Lançar a palavra no seu coração. Você, por obediência, você vai declarar o poder da palavra. Palavra de Deus tem poder. A palavra de poder e autoridade do reino de Deus você vai lançar no mundo espiritual, inclusive você vai lançar no seu coração. Ou você quer fazer o contrário? Você vai sentir o amor por ele e aí vai... Não, isso não vai acontecer nunca. Quando o seu coração está amargurado, a gente viu na semana passada, na aula passada, quando o meu coração estava amargurado, o quê? Eu agi como um animal irracional. A gente viu isso, né? O livro de Salmo falou sobre isso. A gente age como um animal irracional. Quando o meu coração está amargurado, a gente age como um animal. É isso que acontece em nossas vidas. Desculpa, é que o microfone caiu aqui, quebrou. Ixi, eles vão me dar uma bronca aqui, mas tudo bem. Ah, deu. Eu fiz um gambiarra aqui, dá para usar. Sim. Então, o mais importante, irmãos, é o que sai da sua boca em obediência. Por causa do Senhor, por temor ao Senhor, você obedeceu e declarou. Sim, você não está seguindo só sua emoção, seu sentimento. Eu não estou dizendo que seu sentimento não vale nada, não. Seu sentimento é importante, sim. A sua emoção é muito importante também.
Mas vem em primeiro lugar a palavra de Deus antes da sua emoção. Se você reverter essa situação, aí você não vai encontrar solução. Por isso que eu fiquei amargurado, eu não sabia o que fazer, eu estava orando nessa situação: Senhor, eu não quero ser falso, mas como é que eu consigo liberar perdão para uma pessoa que fez isso, mais aquilo? Como é que eu consigo? Eu não consigo, Senhor. Toda vez que eu penso nele, eu sinto raiva, toda vez que eu penso nele, o meu coração aperta. Irmão, não vai ter solução nunca, se você seguir só o seu coração, só o seu sentimento, só a sua emoção. Coloque em primeiro lugar a obediência da palavra de Deus, voz de comando. A palavra que sai da minha boca não voltará para mim vazia, mas fará o que eu desejo. Sim, porque a palavra de Deus em si tem poder, inclusive para curar minhas feridas. Os irmãos estão entendendo isso, né? Então, perdoai-vos uns aos outros. E outra, quando a gente age a nossa maneira e não a maneira de Deus, a gente acaba dando vantagem ao inimigo. A gente acaba dando uma legalidade para o inimigo. Vamos ver aqui no 2 Coríntios 2, fala sobre isso. 2 Coríntios 2, 2 Coríntios 2, 11. Eu vou ler a partir do 9, de 9 a 11 eu vou ler. Capítulo 2, 2 Coríntios, capítulo 2, de 9 a 11. 9 em diante. Eu lhes escrevi com o propósito de saber se vocês seriam aprovados, isto é, se seriam obedientes em tudo, amém? Olha o segredo aí, ó. Eu lhes escrevi com o propósito de saber se vocês seriam aprovados pelo Senhor. De que forma? Isto é, se seriam obedientes em tudo. Irmãos, em primeiro lugar está a obediência. Deus mandou perdoar. Deus te deu mandamento de perdoar. Perdoai-vos uns aos outros é mandamento, irmão. Você não tem escolha. Por que você está querendo ter uma outra escolha? Não. É porque eu passei por isso, irmãos. Porque eu passei, olha, mas tem que ter um outro jeito, não desse jeito. Acabei me estribuchando. Sim. Só existe uma forma: quando é mandamento, cumpra-se. Tem que cumprir o mandamento do Senhor. É igual quando o juiz vai proferir uma sentença. No final da sentença está escrito o quê? Cumpra-se. Ponto de exclamação. E pronto, acabou. Tem que cumprir, é mandamento. Mandamento do Senhor. Amém? 10. Se vocês perdoam alguém, eu também perdoo. E aquilo que perdoei, se é que havia alguma coisa para perdoar, perdoe na presença de Cristo, por amor a vocês. Irmão, tem que ser tudo por amor, tá? Deus te chamou em primeiro lugar, e Deus está falando que aquela pessoa que você não consegue perdoar está dizendo: mas eu amo ele também. Da mesma forma que eu amo você, eu amo ele também. E eu amo ela também. E quem somos nós para dizer: como o Senhor ama ele, como o Senhor ama ela? Não, da mesma forma que Deus nos amou. Deus está amando e morreu na cruz por ele, por ela. 11, a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós. Olha que tremenda essa palavra. Obedeça, para que o Satanás não tenha vantagem sobre nós. Isso quer dizer, o contrário: se nós não obedecermos o mandamento do Senhor, o Satanás vai ter vantagem sobre nós, vai levar vantagem sobre nós, sobre sua vida, sua casa, sua família, seu ministério. Não deixa essa brecha, não. Pois não ignoramos as suas intenções. A gente sabe que a intenção do diabo vem somente para roubar, matar e destruir. Amém? Vem somente roubar, matar e destruir. Então, nós temos que obedecer o mandamento de Deus, para que o inimigo não tenha vantagem sobre nós. Não leve vantagem nenhuma sobre nós. É voz de comando em obediência. Em obediência. Pastor, mas isso é muito difícil. Sim, não é fácil, irmão. Se fosse fácil, qualquer um fazia também, né? Deixa eu só ler mais um versículo. 1 Pedro 2,13. 2,13. 1 Pedro 2,13. Tem uma parte que ele fala assim: por causa do Senhor, sujeitem-se
a toda autoridade constituída entre os homens, seja rei como autoridade suprema, seja os governantes, aí vai. Ele está falando, claro, tudo tem que ser em amor, amém? Tem que ser em amor, porque Deus nos constrange com o seu amor. Deus nos libertou através do seu amor. Deus fez toda a obra em amor. Nós devemos fazer por amor. Por isso, a gente tem que fazer por causa do Senhor, por amor a Ele. Então não é por aquela pessoa, não é por causa do pastor, não. É por causa do Senhor. Você vai obedecer e vai liberar perdão por causa do Senhor. Porque Ele morreu na cruz por você. Ele te deu esse mandamento de liberar perdão em nome de Jesus. Agora eu quero ir na parte mais prática mesmo. Então, pastor, não estou conseguindo fazer. Como fazer? Então, entendi tudo. E na prática, declara, irmãos. Declara. Vamos supor uma pessoa que te feriu bastante. Senhor, apresento a minha vida mais uma vez diante de Ti. Eu apresento, Senhor, em primeiro lugar, porque eu quero Te obedecer, porque eu preciso dessa libertação, eu preciso me libertar, porque eu sinto muita raiva ainda quando eu penso nele, eu sinto uma angústia, um aperto no coração, a minha oração não flui, né? Porque eu sinto muita raiva, toda vez que eu vejo ele ou ela, o meu coração palpita, dá um aperto no coração. Senhor, por isso, eu quero declarar agora diante de Ti, Senhor, e diante das testemunhas no mundo espiritual, eu quero declarar. Aí você tem que declarar, pode estar sozinho, irmãos, porque Deus está ali. Se cria um tribunal de Cristo ali, na realidade, né? O Jesus é seu advogado e o diabo, o acusador, está do lado. É para Jesus ouvir e para o diabo ouvir. E diga assim: Senhor, eu quero declarar, da mesma forma que o Senhor me perdoou, eu quero liberar perdão para o fulano de tal. Fala o nome dele completo, se puder. Fala o nome completo. Eu quero liberar perdão, Senhor, a ele. Por isso, tudo que você lembrar. Tudo que ele fez, ou seja, a ferida que ele me causou, o dinheiro que ele levou não pagou, pelas injúrias, pelas difamações, pelas calúnias, pelas acusações, pelo desprezo, enfim, qualquer coisa. Por que você recebeu ferida? Por causa daquilo. Por tudo isso, Senhor, eu libero perdão a ele. Eu libero perdão a ele. Não é, Senhor, perdoa ele, Senhor. Não. A causa, o BO é com você. É com você. Então você fala: eu, Senhor, pela autoridade da palavra de Deus, eu quero declarar que eu libero perdão a ele, Senhor, em nome de Jesus. Sempre em nome de Jesus. Eu libero o perdão a ele e abençoo a vida dele, Senhor, em nome de Jesus. Não precisa falar para aquela pessoa, não. Só cita o nome da pessoa e eu quero liberar perdão em nome de Jesus. Amém. Amém. Aí você põe a mão no coração e fala: Senhor, eu fiz o que o Senhor pediu, em obediência. Você pode fazer essa oração, sim. Sim, mas eu sinto muita amargura ainda. Mas eu fiz por obediência a Ti, Senhor. Portanto, completa a Tua obra sobre mim, Senhor. Arranca essa ferida que está em mim. Arranca essa tristeza que está em mim, Senhor. Eu quero ser liberto disso, Senhor. Em nome de Jesus. Cura as minhas feridas e enche-me, Senhor, com o Seu amor, a Sua paz, a Sua segurança. Enche-me, Senhor, com o Seu amor. Enche-me com as virtudes do Espírito Santo, os frutos do Espírito Santo. Enche-me, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém? Olha, faça isso. Eu tenho certeza absoluta, olha, em anos e anos de ministério que a gente vem fazendo, todos foram curados. Principalmente, todos foram libertos. Primeiro, você tem que se libertar. Porque liberar perdão é você se libertar em primeiro lugar. Então, perdão, principalmente com a pessoa que te causou ferida, é assim que você tem que fazer. Declara isso em nome de Jesus. Ah, mas eu já esqueci. Esquecer não é resolver, irmãos.
Esquecer não é resolver. Inclusive, pode completar dizendo, se você ainda sente aquela acusação contra você, aquela raiva, sabe? O inimigo está agindo nessa área ainda. Então você fala o quê? Em nome de Jesus, todos os demônios e espíritos malignos que estavam atuando nessa área, dessa perdão com essa pessoa, né? Que estava atuando nessa área, juntamente com sementes que essa ferida deixou, juntamente com as raízes, sementes e seus frutos que o inimigo deixou, sejam arrancados da minha vida, saiam todos em nome de Jesus. Você tem que declarar isso, sim. Tem que declarar em nome de Jesus. Mas uma parte prática que acontece muitas vezes a ferida é profunda, é com as pessoas mais próximas. Porque uma pessoa mais distante, você não vê, não encontra, às vezes a ferida não é tão profunda, porque você acaba não tendo mais contato com pessoas sem, ou até esquece, né? Então, não causa ferida. Mas principalmente como pessoa que você ama, pessoa que está próximo, ou seja, seus familiares, irmãos, parentes, os pais, seus filhos. O mais pesado é seu esposo, a sua esposa. Aí o negócio é um pouco mais bravo. Então, quando é familiar, faz a mesma coisa, sim. Mas normalmente, irmãos, aqui na igreja, a gente ministra isso. Quando a gente vê que existe ainda uma intriga entre os familiares, mesmo a família que vem na igreja, que frequenta, participa de tudo, a gente vê que existe aquela ferida no fundo do passado, sei lá, que está mal resolvido. Principalmente casal, todos, 100% a gente ministra isso. Perdão, mesmo que, mas eu já esqueci tudo, a gente está bem agora. Não, mesmo assim a gente ministra para que saia toda a semente do maligno, o fruto do maligno. Quando é casal, eu costumo, claro, se a gente pedir para eles fazerem, eles não fazem. Então eu chamo o casal, eu explico sobre isso. Olha, vamos tirar toda a legalidade do inimigo, né? Precisa liberar perdão. Eu chamo os dois. Olha de frente um com o outro, pega na sua mão. Então pega na mão, um olhando para o outro. Você vai orar sim, mas não de olhos fechados nessa hora. Abre os olhos, eu falo, olha fixamente nos olhos. Eu falo para o marido, olha para sua esposa. Eu falo para a esposa, olha para o seu marido agora. Agora eu vou orar e vocês vão repetir comigo. Primeiro, quem vai repetir? Você, marido, esposo, você vai repetir comigo assim. Faz essa oração assim. Em nome de Jesus, eu quero declarar agora. Eu quero declarar neste momento. Eu quero dizer a minha querida esposa, fulana de tal, tem que falar o nome completo, olhando para ela, eu quero declarar agora a fulana de tal, que desde o dia que eu te conheci, eu quero pedir perdão das coisas que eu fiz ou me omiti, das coisas que eu fiz ou deixei de fazer que deveria ter feito. Eu quero te pedir perdão em nome de Jesus. Porque muitas coisas que eu fiz te causou feridas, mágoas, te causou traumas, raivas, injustiças, angústias, desconfianças e etc. Muitas vezes por palavras que eu lancei, muitas vezes pela minha atitude. Então, ou seja, por palavras, por atitude. As coisas que eu te magoei. Neste momento eu quero te pedir perdão por tudo. Todas as coisas que eu fiz e também que deveria ter feito e não fiz. Que deixei de fazer. Eu quero te pedir perdão agora, olhando nos olhos. Em nome de Jesus. E também, primeiro pedir perdão, agora libera perdão também. E também o esposo continua. O esposo continua com a mão dada com a esposa. E também eu quero te dizer que desde o dia que eu te conheci, desde o primeiro momento que eu te conheci, eu quero te liberar perdão pelas coisas que você fez ou deixou de fazer, que me deixou confuso, magoado, ferido, com raiva, injustiçado e etc.
Mas neste momento, da mesma forma que o Senhor me perdoou, eu quero perdoar, eu quero liberar perdão a você, em nome de Jesus, e eu quero te abençoar, em nome de Jesus. Amém. Amém. Tem que declarar isso. Eu faço eles declararem. Repita comigo e faz tudo isso. E agora a sua vez, esposa. A esposa a mesma coisa. Primeiro fala das coisas, pede perdão das coisas que fez ou deixou de fazer por palavras, atitudes, até por pensamentos, sim. Primeiro pede perdão e depois libera perdão da mesma forma, igualzinho, em nome de Jesus. Aí eu faço os dois abraçarem e eu faço oração de bênção sobre a vida deles. Irmãos, a vida deles se transforma. Todos se transformam. Todos se transformam completamente. E quando a gente ministra para com os filhos também, a mesma coisa. Normalmente tem um filho, 2 filhos, 3 filhos, faz eles pegarem na mão entre eles e os pais segurando a mão deles, faz uma roda segurando. Por exemplo, os pais, tem o pai e a mãe aqui e os filhos aqui, pega na mão deles, eles pegam entre eles e pegam na mão. Primeiro, os pais, eu faço os pais pedirem perdão para os filhos. Eu falo assim, os pais agora, papai e mamãe, vá olhar para os seus filhos agora e declare assim comigo. Em nome de Jesus, eu quero declarar que nós, papai e mamãe, nós queremos pedir perdão a vocês. Que desde o tempo que vocês ficaram no ventre da mamãe, de todas as coisas que nós fizemos ou deixamos de fazer, que causou feridas em você, causou mágoas, inseguranças em você, pavor, temor, ferida e etc. Muitas vezes por palavras, atitudes, até por um simples olhar, se te causou feridas, nós queremos pedir perdão a vocês, nossos filhos. Aí fala o nome do filho, João, Pedro, João, Maria. Nós queremos pedir perdão a vocês, em nome de Jesus. E também, nós queremos liberar perdão a vocês, que desde o primeiro dia de vida de vocês, das coisas que vocês fizeram ou deixaram de fazer, sejam por palavras, por atitudes, até por pensamentos, que nos causou feridas, nós queremos declarar, importante é declarar, que nós liberamos perdão a vocês em nome de Jesus. Amém. Amém. Aí eles abraçam e a gente abençoa para Deus derramar sobre a vida deles. Glória a Deus. Inclusive, principalmente, lembre-se de que a sua família, esse é o primeiro ministério. A sua família é o primeiro ministério. Se você fracassar no primeiro ministério, você vai ter sucesso no segundo, terceiro, quarto ministério. Principalmente os pastores, eu falo isso. Pastores, a sua família é o primeiro, depois a igreja. Não é a igreja em primeiro, não. Primeiro é Deus, sim, sempre Deus. Mas primeiro é a sua família, depois a sua igreja. Se você fracassou na sua família, você quer construir sua igreja? Não. Primeiro a sua família. Por isso que temos que ministrar na família. É que muitas vezes, se a gente fala para fazer na família, claro, a gente fica constrangido. Inclusive, se a gente fizer entre a gente começa a dar risada, não dá. Então, por isso que alguém tem que ministrar. Um pastor, alguém tem que ministrar. Olha, vem aqui, pega na mão, olha um para o outro e repete comigo. Tem que ser assim. Se você não consegue, pastor, não tem outros pastores, pede para os seus amigos pastores fazer isso com você. Sim. Ou se não, de repente, um diácono da igreja, um líder da igreja, um presbítero da igreja pode te ajudar, né, a fazer isso. Quando tem irmãos, os filhos, tem que fazer entre os irmãos também, tá? Um ao outro. Primeiro, pegar na mão, olha, e fala, olha, de tudo que eu fiz ou deixei de fazer, por palavras, atitudes, eu peço perdão em nome de Jesus. E também te libero perdão das coisas que você fez ou deixou de fazer, que me magoou, que me deixou ferido, né? Sejam por palavras, atitudes, eu libero perdão em nome de Jesus. E eu quero dizer que eu te abençoo em nome de Jesus. Libera perdão e abençoa. Mas tem que fazer. Irmão, tem que fazer. Não vamos deixar brecha nenhuma para o inimigo, não. Começando dentro de casa com a família. Amém? Começando dentro de casa com a família, na igreja, pastores, irmãos, todos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Isso é tremendo. Inclusive, a gente já fez isso
mas eu estou querendo fazer de novo aqui na igreja, durante o culto também. Pastores têm que pedir perdão para as ovelhas, e as ovelhas têm que pedir perdão para os pastores, e liberar perdão uns aos outros. Inclusive pelos outros irmãos que lá estiveram também, e outros pastores que lá estiveram também. Eu costumo dizer isso também aos pastores, principalmente quando vai assumir um ministério já existente, tem que fazer isso em primeiro lugar. Porque quando você chega numa igreja, está sendo pastor, as ovelhas estão feridas. Mas eu não tenho nada a ver com isso. Sim, mas na posição da figura pastor, você representando outros pastores que lá estiveram, é importante pedir perdão. Nós fizemos isso com uma igreja lá em Tatuí, foi tremendo, irmãos. Foi um mar de choradeira ali, mas de cura, libertação. Depois a igreja viu uma explosão de avivamento na igreja. Porque essas feridas não estavam deixando avançar a igreja. Irmãos, liberar perdão é obediência. Liberar perdão é voz de comando. É você lançar a palavra em obediência ao Senhor, por causa do Senhor. Não siga as suas emoções. Nessa hora não. Não siga somente o que você sente no coração. Olha, coração ferido, e você vai seguir o coração ferido, aí vai dar ruim, né? Não. Siga a palavra de Deus. Siga o mandamento do Senhor. E se você lembrar das pessoas que te feriu, faz uma lista e libera perdão para todo mundo. Libera perdão para todo mundo. Agora, se você ofendeu alguém, aí sim, se é uma coisa pesada, que a pessoa realmente está ferida por alguma atitude sua, vai lá e pede perdão. Mas a pessoa não está aqui, manda uma mensagem, manda um WhatsApp. Hoje em dia é muito fácil. Antigamente o pessoal mandava carta, sabe? Escrevia a carta e colocava no correio. Não, manda um WhatsApp, Olha, de repente eu estava orando aqui na igreja, lembrei de você, mas olha, já faz muito tempo, sim. E naquela época eu não enxergava isso, mas eu te feri, sim. Teve algum episódio que eu lembro. E também do episódio que eu não lembrar, olha, eu devo ter feito alguma coisa, mas eu percebo que você ficou chateado comigo, magoado comigo. É por isso que eu quero pedir perdão a você, em nome de Jesus. Sim. Pede perdão e manda mensagem. Independente da resposta, porque se você mandou em obediência à palavra de Deus, você já se libertou daquilo lá que estava te oprimindo. Claro, você não precisa mandar a mensagem e falar, olha, eu te perdoo, viu? Não. Perdoar, faz sozinho. Agora, pedir perdão, claro, você tem que pedir perdão primeiro ao Senhor, né? Mas tem casos em que você tem que pedir perdão realmente para a pessoa, manda uma mensagem, sim, manda um voice. Hoje é muito fácil. Pega o WhatsApp, olha, eu estava isso assim, meio sem jeito, mas eu quero te pedir perdão, eu quero te abençoar, onde você estiver, em nome de Jesus, ok? Deus te abençoe. Pronto, você está livre. Você está liberto. É importante nós nos libertarmos. É importante nós sermos livres. Isso é mais importante. Eu tenho que estar liberto para que o Senhor derrame sobre mim e use minha vida como canal de bênção. Tá? Então, sobre o perdão, que é a primeira parte mais importante da libertação, só se consuma quando você lança pela sua boca. Amém? Mais uma vez, eu estou sendo redundante, mas é porque é muito importante isso. É muito importante. Muita gente não libera perdão porque não sabe como fazer. Obedeça a palavra de Deus e lance, mesmo sozinho, dentro do seu quarto, libere perdão em nome de Jesus. Inclusive, a causa de muitas dores, doenças e enfermidades que não são curadas está ligado com perdão. Tem gente que só de liberar perdão, de pedir perdão para a pessoa é curada da enfermidade. Tem muitos casos assim. Tem muitos casos. Porque os inimigos agem por legalidade. Se você não liberou perdão, o inimigo age. E muitas vezes pode estar ligado com doenças, sim. Depressão, síndrome do pânico, medo. Olha, muita coisa. Não tudo, tá? Mas muitas coisas estão ligadas a liberar perdão. Amém? Essa é a primeira parte.
a gente vai estar vendo outras coisas. Eu creio que a gente vai ver na próxima vez sobre o espírito de orfandade, que é uma coisa que pega muita gente, maioria não sabe nem como pegou, não sabe como resolver, não sabe que o problema é isso também, mas muitas vezes é isso. Então eu quero basear na palavra de Deus, e no próximo horário a gente vê outra parte da libertação e vamos para a prática também, amém? Deus abençoe todos, espero que isso tenha ajudado em alguma coisa, amém? Deus abençoe e até o próximo nosso encontro, amém, tchau.